Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de ressurreição de mortos. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 33, a ressurreição de Lázaro. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução de nosso estudo. Jesus Cristo é o autor da vida e, nesta condição, realizou muitos milagres de ressurreição dos mortos. Entre eles, a ressurreição de Lázaro. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais do milagre realizado por Jesus para a ressurreição de Lázaro. A narrativa do texto bíblico. O texto bíblico que nós vamos utilizar é o Evangelho de Jesus descrito por João no capítulo 11, do versículos 1 ao 45. João, capítulo 11, versículos 1 ao 45, diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que lá não estivesse, para que acreditasse, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe então Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo:
O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-no, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A morte de Lázaro. Vamos fazer agora um pequeno resumo desta grande leitura de 45 versículos. A morte de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo, e suas irmãs mandaram avisar Jesus que Lázaro estava muito doente. Jesus, ao tomar conhecimento deste fato, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava muito esta família e demorou ainda 2 dias até decidir ir para Betânia, cidade onde a família morava. Entretanto, os seus discípulos ficaram muito preocupados, pois Jesus, tendo enfrentado os ensinos farisaicos, estava passível de ser apedrejado por eles. Porém, Jesus, apesar do risco de apedrejamento, disse-lhes que a providência divina estava a caminho para curar Lázaro, pois ele estava apenas adormecido, no que foi entendido pelos discípulos que Lázaro apenas dormia e iria ser despertado pelo Senhor. Jesus corrige então esta conclusão dos discípulos, dizendo que Lázaro havia morrido fisicamente, e pelo fato dos discípulos lá não estarem no momento da morte de Lázaro, isto ocorrera para que eles crescem no poder de Deus. Tomé, chamado Dídimo, côncio do perigo de ir para os arredores de Jerusalém e serem apedrejados, disse aos condiscípulos que também eles iriam morrer junto com Jesus, pois os fariseus procuravam matar o Senhor. Jesus chega na aldeia e aí se encontra com as irmãs de Lázaro. Jesus e as irmãs de Lázaro.
Jesus, ele chega então a Betânia com seus discípulos e encontra Lázaro já sepultado há 4 dias. E Marta e Maria sendo consoladas pelos seus amigos. Marta, ao saber que Jesus estava de chegada, foi ao encontro do Senhor e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Jesus diz a Marta que Lázaro ia ressurgir. Porém, Maria pensava que esta ressurreição escatológica se daria no último dia, conforme prescreve as Escrituras. Jesus então replicou-lhe, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Marta, ao ouvir estas palavras, responde que Cristo é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo conforme as profecias bíblicas. Marta avisa então a Maria que Jesus estava a lhe chamar, tendo Maria ido imediatamente ao encontro do Senhor, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem como os seus amigos que o acompanharam, teve compaixão deles e perguntou onde haviam sepultado Lázaro. Chegando no sepulcro, Jesus chorou. E alguns judeus comentaram quanto Jesus amava Lázaro e suas irmãs. Outros disseram que Jesus podia ter evitado a morte de Lázaro, curando-o da enfermidade, pois Jesus fizera tanto milagres, inclusive o de abrir os olhos do cego. Depois deste diálogo realizado entre Jesus e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ocorre a ressurreição de Lázaro. Jesus encaminhou-se então para o túmulo e ordenou que retirasse a grande pedra que fechava a entrada do sepulcro. Marta diz a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus replicou-lhe: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tendo sido retirada a pedra da frente do túmulo, Jesus levanta os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Na sequência, Jesus clama então em alta voz: Lázaro, sai para fora. Mesmo enfaixado por todo o corpo e com um lenço envolto sobre o rosto, Lázaro sai andando com vida do túmulo. Então Jesus ordena que retirem as faixas de Lázaro e todos que ali estavam creram em Jesus. No item 2 da lição, depois deste resumo base do texto, nós vamos então identificar quais são os ensinamentos do milagre de Jesus para a ressurreição de Lázaro. E o primeiro milagre é que, o primeiro ensino, melhor dizendo, é que neste mundo temos aflições, mas temos também a providência divina. Lázaro, Marta e Maria eram grandes amigos e muito amados por Jesus, mas este fato não implicava que esta família estivesse imune às intempéries e aflições da vida. Da mesma forma, nós, cristãos, passamos muitas aflições neste mundo, sendo isto inerente a qualquer ser humano. A diferença é que temos um Deus que nos garante, no momento certo, a providência divina para o enfrentamento destas aflições, mesmo aquelas que venham a resultar em morte física, pois temos a esperança
garantida que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, ele também nos ressuscitará para a vida eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 4 e 5, diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O primeiro ensino é que neste mundo temos aflições, mas também temos a providência divina ao nosso favor. O segundo ensino é que Jesus é a vida, tanto a essencial quanto a eterna. Jesus teve compaixão daquela família e manifestou esta compaixão ao chorar. Diz a palavra textualmente: Jesus chorou. Mas aquele momento era um momento em que o Cristo seria glorificado pelo Pai e o Pai pelo Filho. A ressurreição de Lázaro nos mostra que Jesus é a vida essencial para todos nós, pois é Ele que nos sustenta no dia a dia. Foi pela cruz de Cristo que recebemos o perdão de nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e assim nos deu a oportunidade de também obtermos a ressurreição num corpo glorificado para viver eternamente com o Senhor dos céus. No Evangelho de Jesus descrito por João, no capítulo 5, versículo 25 ao 29, diz: em verdade vos digo, que vem agora a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, que é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação eterna. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo aprendemos que não estamos imunes às aflições deste mundo. Porém, temos Jesus, a providência divina para nos guardar, proteger e nos socorrer nos momentos difíceis, tendo a esperança garantida de vida eterna. Aprendemos também que Jesus é a fonte da vida, essencial para o nosso viver aqui na terra, como também no céu, uma condição de vida eterna, livres das aflições deste mundo. Shalom Adonai. E assim chegamos ao final de 33 estudos da série Milagres de Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima série de estudos. Isto, se Deus permitir.